E não vos conformeis com este mundo. A palavra-chave que está incluída neste versículo é conformar, um termo que o apóstolo Paulo costumava usar dois verbos gregos, que é a palavra morphe e a palavra esquema. O termo morphe, em grego, significa forma, que era um termo muito usado nos teatros gregos. Quando os atores entravam em cena, eles costumavam colocar no seu rosto uma máscara de cera e seguiam um script que lhe era dado, no qual eles representavam um papel para o seu público. Ele tomava a forma de um personagem e desempenhava um papel que lhe era solicitado antecipadamente. Quando o termo bíblico apresentado por Paulo é conformar, ele está querendo dizer aos cristãos, às pessoas que receberam esta epístola, que eles não poderiam tomar este papel para si. O papel que o mundo estava lhes oferecendo. Ele disse: não se conforme com o mundo, ou não se conforme com este século. A segunda palavra que ele usava nas suas epístolas para determinar o termo forma era a palavra esquema. Esquema, que significa estrutura, molde. Ele está dizendo: não entrem nos esquemas do mundo. Não entrem nos moldes do mundo. Não entrem nas ideias mundanas. Mas por que o apóstolo foi tão severo ao advertir aos seus ouvintes que não entrassem nos moldes mundanos? Porque a palavra de Deus já nos esclarece em outros textos bíblicos que o mundo é um lugar mau. É um lugar que é uma espécie de palco aonde Satanás, o inimigo de todos nós, faz o seu show. Jesus disse que o príncipe do mundo, o príncipe deste século já se manifestou. Ele quis dizer que o príncipe ou o regente, Satanás, já está em ação. Podemos ver um versículo bíblico lá em Apocalipse, aonde uma voz surge do céu dizendo que ai dos moradores da terra, porque Satanás desceu até ela e tem grande ira. Olha, se Satanás desceu à terra e está atuante na terra, significa que o caos está instalado. O apóstolo Paulo, quando escreveu uma outra epístola, agora para a igreja dos cristãos em Éfeso, uma das principais cidades daquela época, ele no capítulo 6 da carta chamada aos Efésios, ele diz as seguintes palavras: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade. Quando ele cita as hostes espirituais da maldade, é uma referência direta aos agentes de Satanás que já estão instalados sobre a terra. No livro de Jó, nós podemos ver uma reunião celestial onde anjos se reúnem com Deus e nesta reunião surge um intruso. Este intruso aparece e logo ele é inquirido e lhes é perguntado: de onde vens? E ele fala: eu estou de rodear a terra e passear por ela. Esse intruso era ninguém menos que o próprio Satanás, que falou diretamente para Deus que estava rodeando a terra e passeando por ela. Mas esse passeio que ele disse estar fazendo não é um passeio turístico.
ele se instalou nas regiões celestiais ou acima da terra, aonde ele pode comandar o seu exército de atormentadores que espalham o caos na mente das pessoas na terra. O mundo é cheio de influências malignas. O mundo jaz no maligno. Essas são palavras do apóstolo João, um dos principais apóstolos que andou com Jesus. Ele disse que o mundo jaz no maligno. Ele quis dizer que o mundo está em regência do maligno, que o maligno influencia em todas as áreas. Na mesma epístola do apóstolo João, ele disse que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O termo concupiscência é o mesmo que desejos. Ele quis dizer que o que rege o mundo é os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Em outras palavras, 3 termos são extraídos desses versículos com os quais Satanás seduz a humanidade, que são a palavra prazer, que são a palavra poder e posses ou riquezas. Essas 3 palavras, poder, posses e prazer, são os termos que são usados por Satanás para seduzir os moradores da terra. Tudo que o homem faz, o homem mundano, é em busca ou de poder, ou de posses, ou de prazer. E com essas seduções, com essas iscas que seduzem os seres humanos, a humanidade vive um caos fora da presença de Deus. Os esquemas do mundo são manipulados por uma mente satânica, o próprio Satanás. É por isso que o apóstolo, quando escreve essa epístola, ele é severo e diz: não se conforme com este século, não entre na forma deste século, não entre nos moldes do mundo, ou não deixe que os moldes do mundo entrem em você. Esse é o segundo passo necessário para que uma pessoa possa começar a entender, a conhecer a vontade de Deus. Sem se afastar do mundo, não é possível entender os planos de Deus. Porque Satanás trabalha com trevas, com escuridão. O próprio apóstolo Paulo, numa outra carta, ele disse que o Deus deste mundo, deste século, cegou o entendimento das pessoas para que elas não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Em outras palavras, o mundo está cego, o mundo está em trevas, eles não sabem distinguir a imagem de Deus, eles não sabem distinguir a vontade de Deus, eles não sabem entender a natureza de Deus, eles não conseguem saber o que Deus quer para eles. Por isso que é necessário afastar-se, sair do mundo. Quando Deus chamou os seus servos no Antigo Testamento para começarem a entender sua vontade e os seus propósitos, uma das primeiras coisas que Deus fez foi: sai de onde você está. Isso ocorreu com Abraão, quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O lugar em que Abraão vivia na antiga Mesopotâmia era um reduto de idolatria, de incredulidade, de cegueira espiritual. Por isso Deus disse: sai daí, para que eu possa começar a te explicar a minha vontade. O mesmo ocorreu com o povo hebreu, quando viveu ali por mais de 400 anos como escravo no Egito, cegos, porque não tinham acesso à vontade de Deus. Foi necessário que Deus enviasse Moisés, esclarecendo a ele a sua vontade e falando para aquele povo que saíssem dali, ou dando a incumbência a Moisés para que retirasse o povo do Egito,
para no caminho, fora daquele Egito, Deus lhe explicasse a sua vontade. E isso ocorreu com todos os servos de Deus que foram chamados. Deus mandou que saíssem de onde estava, saíssem do lugar que estava cegando a sua mente, que estava ofuscando o seu entendimento. Saia daí e venha até mim que eu vou te explicar a minha vontade. Jesus também, quando começou seu ministério, ele disse para as pessoas que lhe ouviam: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Podemos observar que uma das primeiras coisas que Jesus faz ou fala antes de explicar os seus ensinamentos é chamar as pessoas para virem a ele. Primeiro, saia de onde você está e venha a Deus. Mas por que é necessário sair? Porque o lugar que você está é um lugar de trevas. O mundo é um ambiente nebuloso, é um ambiente onde o Deus deste século, Satanás, ele escureceu a mente das pessoas, fazendo com que elas não entendam nada sobre Deus. Por isso é necessário não se informar com o mundo, não entrar na forma e nem na forma do mundo, não entrar nos esquemas do mundo. Porque tudo que tem no mundo é desejos carnais, é desejos dos olhos, ambição e é soberba da vida. E isso, disse o apóstolo João, não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer conhecer a vontade de Deus? Quer entender a vontade de Deus? Esse segundo passo necessário é: saia do mundo. Não é possível andar com Deus e com o mundo. Jesus foi claro nesse tema quando ele disse que não é possível servir a dois senhores. Você vai terminar amando um e odiando o outro. Não dá para servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Deixa o mundo. Quando eu falo, ou quando a Bíblia diz deixar o mundo, não está se referindo a alguém se isolar, a entrar numa caverna, se tornar um ermitão, a adotar o monasticismo como forma de vida, se isolar. Não. Está falando em amar a Deus acima de todas as coisas.